fomos estudar sobre a controvérsia ariana. A gente estudou semana passada sobre Basílio e Cesareia, e a gente viu as ênfases de Basílio, ênfase na santidade, ênfase na doutrina do Espírito Santo. Era alguém que lutou verdadeiramente também por uma vida prática, não só ortodoxa. Ele lutou pela ortodoxia, mas ele não entendeu a ortodoxia sem a ortopraxia. Ele também foi um dos que fortaleceram a vida do monastério. A gente viu também que a vida do monastério, para a gente, é algo esquisitíssimo, mas foi algo necessário na época, porque como o cristianismo estava permitindo, incentivando e até obrigando que os não crentes tornassem-se cristãos, era algo que estava virando quase obrigatório na época. Então, muitas pessoas estavam chegando na igreja e o cristianismo estava muito misturado. E antes da Basílio, o crente era aquele que morria pelo Evangelho. Agora, o crente não morre mais, pelo contrário, era do lado pelo morrer. Então, muita gente queria ser tão crente agora, e aí o cristianismo não sabia se mais qual era a divisão. Então, os monastérios foram um escape, um verdadeiros crentes, para que eles pudessem ter uma vida cristã, separada realmente do mundo, separada desse falso cristianismo que estava reinando na igreja, ou começando a reinar na igreja. Então, o Basílio de Cesareia foi um homem realmente que praticamente inventou e criou os asilos, ele cuidava dos idosos, ele criou os orfanatos, os hospitais. Praticamente foi ele quem colocou em prática. Isso que para a gente hoje é algo comum, ele foi quem trouxe para a população, porque ele entendia que a vida cristã era teoria mais prática. E uma das lutas dele, aí vai entrar uma aula mais semana passada foi biográfica, hoje vai ser mais teológica. Então, uma das lutas dele, tem outras aí, tá certo? Ele vai estudar, o cara muito novo, pela ortodoxia. Uma das lutas pela ortodoxia dele, pela doutrina, foi contra um homem chamado Ário, na controvérsia ariana. Então, que teve início no início do século IV, 300 e pouquinho. E ensinos do presbítero Ário. Está vendo? É um ditado que diz assim: do mundo passareis por aflições. Aí a gente faz o mundo teres presbíteros. Acho que é de bom ânimo. Não estou brincando. Isso é presbíteros de igrejas que dão muita confusão. Aí aqueles presbíteros, aqui não, graças a Deus. Mas olha, o presbítero, ele trouxe uma discussão. E essa discussão envenenou a igreja de Cristo. Não sei se vocês vão lembrar que a gente estudou um tempo atrás sobre Orígenes. E no estudo sobre Orígenes, ele tinha uma dúvida sobre a divindade de Cristo. Ele disse: olha, isso aqui, ele falou sobre algo, isso aqui, essa dúvida que Orígenes trouxe sobre Jesus ser realmente Deus, isso aqui foi uma semente que ele lançou para o arianismo, que viria poucas décadas após. E exatamente poucas décadas após, Ário foi alguém que, pegando os ensinos de Orígenes, trouxe uma doutrina terrível para a igreja de Cristo. Pode deixar aí por dentro, se pode esse mapa aí, não dá para ver muito, mas eu vou apontar o dedo, não tenho, não sou moderno, né? Mas a gente bota o dedo. Tem que ser ali, né? Eu pensei que eu errava, olha. Se você tiver ali um negócio de localização ali, ó. Ali é o Egito. Nunca caneta, gente inteligente ajuda a gente, né? Obrigado, viu, pela sua inteligência. Obrigado pela humilhação que eu passei.
Cadê? Vamos lá, cadê? Eita, não. Só se o senhor for pra lá. Aí o senhor vai apontar assim. Tem um alfinetezinho ali vermelho, se você conseguir. Não, vou te contar, viu? Aqui! Ele escapou. Pastor Elton, ele escapou, tá enquadrado aqui no sítio. Meu irmão, essa rampa aqui é perigosa, viu, bicho? Terrível, viu? Olha, tá vendo isso aqui? É aqui, ó. Isso aqui é o Egito, certo? Aqui é Alexandria. Alexandria era a segunda maior cidade. Eu vou descer por lá, se preocupe não. Eu não sou doido não. Pronto, tá aqui nessa foto. Tá Alexandria aqui, ó. Aqui é o Egito. Olha aqui, ó, as pirâmides, tá vendo? Né? Como não tem mais foto, eu vou descer, viu? Nunca mais eu faço isso. Depois que vocês riram bastante, quebrou o gelo, né? Foi tudo de propósito, foi tudo planejado, tá certo? Então, irmãos, ele nasceu na Alexandria, ele era um bispo em Alexandria, e então a controvérsia ariana nasceu ali, no Egito, certo? O norte da África, tanto o Egito como o país vizinho, certo? O país vizinho era a Líbia, eram dois países cristãos, né, e que tinham muita influência na região, na época, e daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre a Líbia também, tá certo? Então, pode passar. Ele viveu de 280 a 336 antes de Cristo, né? Antes de Cristo, não, depois de Cristo. A controvérsia ariana. Então, o arianismo, irmãos, foi uma rejeição premeditada. A gente depois vai estudar sobre heresias, né, Elton? A gente vai voltar para essa doutrina do arianismo mais na frente. Que a gente vai estudar sobre as diferenças, o que é uma heresia, o que é um desvio teológico, né? Então, a gente vai estudar essas diferenças. Então, uma heresia, irmãos, é algo que, eu acho que uma das características da heresia é o que é feito de forma premeditada. É doloso. A pessoa cria uma doutrina errada de propósito, né? Uma obra literalmente satânica para fazer desviar a igreja de Cristo. Então, o autor do livro diz o seguinte, que o arianismo foi uma rejeição premeditada na plena deidade do Filho e do Espírito. Então, o arianismo tira de Jesus a plena deidade ou divindade. São sinônimos, tá certo? Tanto de Jesus quanto do Espírito Santo. Tem que a luta, então, inicial foi para restaurar, digamos assim, ou trazer a igreja de Cristo para esse entendimento que Cristo é totalmente Deus. Totalmente Deus. E depois veio a luta para trazer que o Espírito Santo também é. Mas hoje a gente vai trabalhar sobre a questão da divindade de Cristo. Então, ela começou em 318 com uma carta. Ele escreveu uma carta, Ário escreveu uma carta para o bispo dele. Ele era presbítero. Então ele escreve a carta para o bispo de Alexandria, chamado Alexandre, ok? E nessa carta, veja o que é que ele escreve. Somente Deus, o Pai, a causa de todas as coisas, é sem começo. Ele entendia que Deus, somente o Pai, é sem começo. Não tem começo nem fim, né? E ele escreve também, o Filho foi criado pelo Pai. Se foi criado, tem o quê? O quê? Começo, início. Né? Tudo que foi criado tem um início. Então ele diz que o Filho, ele foi criado pelo Pai como uma criatura perfeita, imutável, inalterável. E com isso, ele não é eterno. E não é coeterno como o Pai, certo? Então, o Filho foi criado.
ele é perfeito, ele é imutável, alguns atributos Deus colocou nele, mas ele não é eterno e coeterno com o Pai. Para Ário, houve um tempo em que o Filho não existia e, portanto, nesse tempo era inapropriado chamar Deus de Pai. Lógico, né? Se ele só se tornou Pai quando ele criou. Veja, essa é o entendimento de Ário. Então era inapropriado chamar Deus de Pai. Eu só fiquei com uma dúvida que o livro não explica direito, é que se ele não considerava chamar Deus de Pai naquela época em que Jesus não tinha sido ainda criado, ou se até hoje, digamos assim, não era correto chamar Deus de Pai. Sabe dizer, se ele não considerava correto chamar Deus de Pai, inapropriado chamar Deus de Pai, só nesse período de tempo em que Jesus não tinha sido criado ainda, ou se de forma a perspectiva mais tradicional histórica é acreditar que o Pai só pode ser denominado de Pai devido à encarnação. O Filho, o Pai, já existia na eternidade, mas não era denominado dessa forma. Essa é a visão mais tradicional, que acredita que o Filho e Pai só é chamado dessa forma à medida que há a encarnação. Quando Cristo se encarna, ele também começa a ser Filho do Pai, por assim dizer. E uma visão mais recente, me parece mais bíblica, que é a ideia de que o Pai e o Filho são Pai e Filho desde a eternidade. Porque o Filho está submisso ao Pai desde a eternidade, e o Pai sempre teve autoridade sobre o Filho desde a eternidade. De modo que a encarnação do Filho é simplesmente um desdobrado que acontece na eternidade. Ele é submisso ao Pai desde a eternidade, quando ele vem para a terra, ele só está simplesmente cumprindo o que ele fazia na eternidade. É um negócio complicado, mas a ideia de você não entender Pai e Filho na eternidade cria uma confusão de distinções de pessoas. Se não existe Pai e Filho na eternidade, o que é que tudo? Então Deus mudou também, né? Houve também uma mudança, né? E Deus é imutável. Essa é a posição de Calvino, por exemplo. A posição que eu estou dizendo, a outra, que acredita que o Pai só é Pai quando Cristo se encarna. Então, o Filho só é sujeito ao Pai quando ele se encarna, porque ele se torna submisso ao Pai. Eu acredito que ele é submisso Porque e por isso se encarna. isso, exato. As funções que ele acredita que Cristo tem na terra é simplesmente desdobrar o que acontece na eternidade e ser submisso. Submissão. E Ário achava inapropriado chamar Deus de Pai só no período em que Cristo não tinha sido criado ainda, né? Porque Ário tem o entendimento que Cristo foi criado. É que a posição de Calvino e Ário é diferente. Sim. Calvino diz que o Filho existe desde a eternidade, só que não é denominado de Filho. E Ário não. Ário diz que Cristo foi criado. Denominado de Filho, ele nem sequer existia. Entendeu? Calvino diz, a segunda pessoa da eternidade já existia na eternidade. Ário diz, não pode nem ser chamado de Filho da eternidade, porque sim ele existiu. Então, Ário não acredita na existência do Filho da eternidade. Nem do Pai na eternidade, no termo Pai, né? Por que não existiu Filho? Então só quando encarnou que o Pai se tornou Pai. Porque o Filho começa a existir. Amém. É complexo. É complexo, tá certo? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ver que é complexo, não é tão simples como a gente pensa. E, irmãos, e depois eu tenho tal de modalismo, unitarismo, uni não sei o quê. É tanta coisa que se a gente fosse realmente estudar, seria acho que o resto do ano só nisso aí. Então, veja. Ário bateu o pé e disse: Jesus foi criado. Deus só se tornou pai depois da criação do filho, certo? Pode passar. Então veja, por que era tão enganoso, essa natureza enganosa do arianismo? Por que o arianismo conseguiu enganar tanto as pessoas? Eu uma vez assisti um filme, uma série, né? Os Vikings. E aí nos Vikings lá tinha um missionário entre os Vikings, que chega lá, um missionário cristão. E aí ele é um cristão ariano. O Viking fala pro outro Viking, né? Ele é um cristão ariano. E o cara lá estava morrendo de medo de morrer, né? Então assim, ele é um cristão ariano. O que a cena mostra é que os cristãos arianos,
eles faziam obra missionária. Eles faziam a obra, né, de evangelização, de proclamação do evangelho, da forma como eles criam. Interessante que eu creio que muitos não entendiam, Elton, tantas diferenças assim no início. Porque era tão sutil, que as pessoas no dia a dia, na vida prática, não conseguiam distinguir a diferença. Eu sou cristão, eu creio em Jesus, creio que Jesus é Deus. Por quê? Veja, chamavam Jesus de Deus, mesmo sem crer que ele era totalmente Deus, porque ele não era eterno com o Pai. Ele foi criado pelo Pai, então é como se fosse um Deus de segunda escala, mas eles chamavam Jesus de Deus, porque Jesus foi criado, como a gente viu, perfeito, imutável, né? Santo. Então, eles também consideravam Jesus como Deus, e chamavam Jesus de Deus. E aí, quando não, Jesus é nosso Deus, sim. Não, porque vocês não creem que Jesus como Deus. Cremos sim, que Jesus é Deus, sim. Ele é perfeito, ele é imutável. Então, eles davam as características de Jesus e criam Jesus como Deus. Mas Jesus era Deus, mas não plenamente Deus como Pai. Ou seja, não compartilhava todos os atributos do Pai. Então, era realmente uma criatura, embora mais elevada de todas as criaturas, mas não deixavam de chamá-lo de Deus. Como eles não deixavam de chamá-lo de Deus, imagine, eu vou evangelizar você, eu sou um cristão ariano, e eu prego o evangelho. Deus criou o homem, a mulher, eles pecaram, e Deus enviou o seu filho para morrer na cruz pelos pecados, e esse filho é Deus. E aí a pessoa diz assim, eu aceito esse Deus. E muitas pessoas aceitavam o cristianismo ariano sem entender as diferenças, sem entender as nuances, né? E sem entender qual a importância de considerá-lo como... Não tem problema de ele ser um filho, ele não é filho, se ele é filho, ele foi criado. Mas ele morreu no nosso lugar, ele morreu para nos salvar. Entende? Então, muitos aceitavam essa doutrina sem achar importância nos detalhes teológicos, ok? Mas são, sim, importantes. Pode passar. Veja, tem uma base bíblica. Olha, toda heresia tem base bíblica. Com certeza tem mais texto do que isso daí. Mas pelo menos temos esses dois aí, tá certo? Colossenses 1,15 e João 14,28. E eu ainda botei de vermelho ali a parte do texto, que não é nem o versículo todo, tá? É a parte B do versículo que ele tomava como base para dizer assim, tá vendo que Jesus não era igual a Deus, nem ele se considerava ser igual a Deus. Vamos ler primeiro João 14,28. Jesus falando lá, né? Vocês me ouviram, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus afirmou claramente. Ele falou em outros textos também, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Tudo que eu falo vem do Pai. Eu não falo de mim mesmo. Como quer dizer, eu não estou falando, não tenho autoridade para falar de mim mesmo. Tudo que eu estou falando, eu estou só transmitindo para vocês o que o Pai me disse. Então, dá ou não dá para a gente uma sensação de que ele realmente é menor do que o Pai? Porque, olha, o Pai é maior do que eu. Eu chamo ele de Pai. Eu digo que o Pai é maior do que eu. Eu digo que eu não falo nada de mim mesmo. Tudo que eu falo é porque o Pai está me dizendo. Foi Ele quem me enviou. Eu sou um mensageiro. Eu sou um missionário. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem, irmãos. É tudo Bíblia. Isso daí, então, foi suficiente para fazer uma confusão gigante na cabeça das pessoas. E, vou ser bem sério, é natural. Mas nós falamos disso lá, quando a gente falou sobre Orígenes. A gente falou
nesse versículo ainda é um pouco mais fácil de entender. Porque quando Jesus falou que o Pai é maior do que eu, e depois ele disse, eu vos enviarei o meu Espírito, né? O Espírito procede do Filho, não é assim? Ele procede do Filho, ele é o outro, o Paráclitos, né? O outro Consolador. É como se houvesse então uma escadinha. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aí em graus diferentes de deidade. Mas nós explicamos naquele dia. Quem lembra, fora a Dilce que deu aula também, quem lembra como é que a gente explica isso? Por que há essa diferença? Em que sentido há essa diferença? A gente falou. Quem lembra? É em termos econômicos. Mas não é em termo econômico, financeiro não, tá? Quem é mais rico, quem é mais pobre não, tá? Economia, irmãos, é no sentido de posição hierárquica, no sentido de organização. Por exemplo, na família, né, o marido, ele é o cabeça da família. Mas ele não é maior em termos de qualidade de ser humano, de ter um Espírito Santo mais turbinado do que o outro, do que a mulher, não. A mulher não é menor do que o marido, só está numa posição hierárquica diferente. O seu patrão, ele é melhor do que você em quê? Em nada. Nós somos, perante Deus, todos iguais. Mas você tem um patrão que, né, dá a ordem e você cumpre, mas você não é inferior a ele em nada, só na posição hierárquica da empresa tem as diferenças. Não é isso? Então, na família, no trabalho, na igreja, nas organizações governamentais, existe uma hierarquia. Então, hoje eu estou pastor desta igreja. Eu estou pastor, né? Eu sou pastor enquanto estiver aqui. Não é verdade? Mas não significa que eu sou o pastor da igreja para sempre, porque o pastor da igreja é Cristo. Ele é o pastor da igreja. Então, em posições econômicas, hierárquicas, Deus tem a presidência do céu, digamos assim. Jesus Cristo tem uma outra posição, e o Espírito Santo tem outra posição. Mas os três são iguais em substância. Os três são um. E eles estão juntos porque são são o mesmo. É o mesmo Deus. Em três pessoas diferentes. Hierarquicamente, cada um com a sua função, com a sua posição. Jesus falou que o Pai é maior do que ele, porque o Pai está na presidência da República, digamos assim. Em amor. Para uma missão. Então, é a submissão em amor. É a submissão em amor. Né? Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. No sacerdócio universal dos crentes, somos todos iguais. Mas, na função eclesiástica, existem diferenças. Amém, irmãos? Então, é nesse sentido que ele fala, mas que Ário não entendeu assim. O outro texto, aí é um pouco mais complexo. Tá certo? Veja, Paulo falou, ele é a imagem do Deus invisível. Até aí é bom, nos ajuda até. Não é verdade? Ele é a imagem do Deus invisível. No céu, nós vamos ver Deus na pessoa de Cristo. A imagem de Deus será a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo. Teremos ele como Deus visível. Isso ajuda a gente. Mas veja, o cara pega a parte B do versículo e estraga todo um texto, que é um texto que a gente usa para defender a deidade de Cristo. É um texto, claramente, que você vai usar, se for fazer um debate teológico, você vai usar esse texto como texto para defender a deidade de Cristo. Mas o cara pega a parte B de um versículo para dizer assim, não, olha aqui o que ele falou. Paulo falou que ele é o primogênito
primogênito de toda a criação. Primogênito é aquele que foi criado primeiro, não é? Minha primogênita é Gabriela, é a minha primeira filha, foi o meu primeiro fruto do meu casamento. Então, Cristo, então, é o primeiro fruto de Deus, o primeiro filho de Deus. E ele é o primeiro de muitos. Ele tem uma primazia, ele tem uma posição mais destacada, porém, ele é o primeiro. Ele foi criado. Primogênito é porque é um fruto. Foi criado. Entende? E aí as pessoas, sim, é verdade. É verdade. Então, esse texto aqui é um texto até difícil. Se pega a gente de estudar, né, até uma pessoa que conhece a palavra e tudo, pode ficar aqui bobeando e gaguejar aqui com esse texto. Não é? Exato. É um texto difícil. E se ele pega você, se você não está pronto, e aí veja, ele acabou de trazer aqui um momento que você precisa entender esse texto de forma bem prática, porque não falta testemunho de Jeová aqui, né? Falta? Alguém aqui já recebeu visita de testemunho de Jeová? Já? Alguém mais já recebeu visita? Recebeu? Veja. Então, nunca recebeu não? Mas no portão já. Não é? Então veja, no portão, alguém já chegou, o testemunho de Jeová já chegou para você para tentar lhe evangelizar? Já? Veja. Então não é algo difícil de acontecer com você. Então, você está, eu nunca tive essa sorte. Né? Eu gostaria muito, bicho, de receber um testemunho de Jeová para conversar um pouquinho com ele. Eu nunca tive essa oportunidade. Hã? Pronto, não vai faltar, né? Vai ser uma fila, né? Então veja, irmãos, é uma realidade. Eles estão batendo nossa porta. Eles são filhos de Ário. Eles são arianos. Veja, uma doutrina que começou no início do século IV com uma cartinha, né? Veja o quanto que fez efeito até os desdobramentos dessa doutrina perversa. E a gente vai explicar por que é tão perversa. Veja, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como é que eu explico isso? Passa aí, por favor, Elton. Daqui a pouco eu explico. Deixa eu voltar um pouquinho mais para a história. Veja, Ário, por causa disso, ele foi o quê? Excomungado. Muito bem feito. Né? Muito bem feito. Precisava ser excomungado. Por quê? Herege. Herege. Ele foi convocado por Alexandre. Alexandre é o bispo, né? Fizeram então o concílio de Alexandria. Alexandre viu tanta heresia ali que disse, não é possível um negócio desse. Rapaz, tem certeza que tu está crendo nisso aí? Muda. Rapaz, Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. Tá bom, vamos reunir um concílio. E aí então ele chamou 100 bispos, 100 entre presbíteros e bispos, líderes da Líbia e do Egito, os dois países vizinhos ali, e fizeram um concílio em Alexandria. E esse concílio em Alexandria discutiram sobre o assunto e bateram o martelo, Jesus é Deus. 100 contra 1. Mas o cara disse, não, Jesus não é Deus não. Jesus não é Deus não. Jesus é um semideus, um quase Deus, mas foi criado. Então, não teve jeito, ele foi excomungado. E mais, irmãos, ele acabou influenciando. Foi o que ele fez. Se na região dele ele não conseguiu apoio, ele começou a escrever carta para a região do Oriente, os bispos do Oriente. E ele conseguiu um monte de gente com ele, viu? Um monte de gente. Então ele influenciou outros líderes fora do norte da África, dando início a uma grande controvérsia para o resto da igreja do Império Romano do Oriente. Então, o século IV, irmãos, foi maçante. Parecia que só existia um assunto na igreja cristã, que era sobre a divindade de Cristo. Não existia outro assunto que se falava. Foi algo que realmente, digamos assim, atrasou a igreja, porque foi muita energia gasta para discutir esse assunto. Pode passar.
Tanto é que em 325, veja, qual foi o ano que ele escreveu a carta para Alexandre? Quem lembra? Ganha um picolé. 300 e? Não, errou. Qual foi o ano? 18. 318. Muito bem. Depois eu dou o picolé para você, viu? Então, veja, 7 anos depois, né? 318, foi feito o concílio da Alexandria. Excomungaram o cara disse, não, eu vou recorrer. E o bicho recorreu. E aí foi feito, então, o famoso concílio de Nicéia, em 325, para discutir somente a divindade de Cristo. Veja, também faltava ainda discutir a divindade do Espírito Santo, viu? Que era outro processo ainda. Mas a divindade de Cristo foi discutido lá. Então, foram 220, agora mais do que dobrou o número de bispos. E agora a maioria veio do Oriente. Juntaram com os lá da norte da África, veio os do Oriente e fizeram em Nicéia esse concílio que durou anos, tá? Foram 4 anos de concílio. Certo? Então, a frase principal, só para te resumir o que o concílio decidiu, é o seguinte: indubitavelmente, a afirmação que o Filho é de um único ser com o Pai. Então, indubitavelmente, a afirmação é: o Filho é um único ser com o Pai. Eles dois são um. E aí o termo é homoousios. Já ouviu falar desse termo? Homoousios. Como é homo e esos, né? Homousios, né? Veja, homoousios é que eles são um com o Pai. Mesma substâncias. Agora o outro é é um E que tem aí no meio. Homo é é uma letrinha, um I. Homoiousios, é isso mesmo. Homoiousios. Homoousios, um com o Pai. Homoiousios é que ele é eternamente gerado. A diferença é gerado para criado. É uma onda isso. Eternamente gerado, homoousios. E é eternamente criado, é homoiousios. O I, essa letrinha aí, foi uma confusão. Mas o concílio bateu o martelo. Eles são um só. Um só. Ou seja, a plena deidade do Filho foi afirmada, e este termo ressalta o fato de que o Filho compartilha do próprio ser do Pai. O que caracteriza o Pai, caracteriza o Filho, que não é uma criatura. Sim. Homoiousios. Homoiousios, exatamente. Então, que diz que ele não é um ser só com o Pai, mas o concílio decidiu um ser apenas, um com o Pai. Tudo que o Pai tem, todos os atributos do Pai, de onisciência, onipresença, santidade, tudo, completo, completinho. Jesus é Deus, completinho, sem mudar nada. Sem mudar nada. Graças a Deus que o concílio tomou essa decisão. Porém, irmãos, veja, ele foi excomungado, ele foi expulso agora de Alexandria. Mas aí depois, Constantino, Constantino foi influenciado por um apoiador de Ário. Um cara político, um cara malandro velho, né, da política e da religião. Ele chegou para Constantino e disse: Constantino, rapaz, Ário é um grande pregador. Ele arrebanha muita gente. Ele foi expulso. Ele foi expulso da igreja, expulso de Alexandria. Traga ele de volta. E aí Constantino trouxe. E aí o partido político ariano, digamos assim, virou um partido político, literalmente. Acabou, então, derrubando o partido niceno, que acreditava, que apoiava o que o Concílio de Nicéia aprovou. Eles foram expulsos, tomou a posição. Então, o partido ariano tomou a posição na igreja e no governo do partido niceno. Então, começava a haver então perseguição contra os nicenos. Então, durante todo o século IV, foi essa guerra entre arianos e nicenos
por conta de uma letrinha, por toda essa questão de ser ou não ser eternamente gerado. Mas será que valia a pena tanta discussão? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? Pode passar. A gente precisa combater essa heresia, irmãos. Por que a gente precisa combater essa heresia? Porque se Jesus não é plenamente Deus, ele não tem poder para salvar. Não pode cantar aquela música. Tem poder para salvar. Não pode cantar essa música. Porque não tem poder para salvar. Porque só quem salva é quem? Deus. Se ele não é plenamente Deus, ele não pode te salvar. Ele não poderia dizer assim, vai, a tua fé te salvou. Não poderia. De jeito nenhum. Porque a salvação vem de Deus. Ele precisava, irmãos, ser tanto 100% homem. Outra discussão também, você for ver as discussões sobre se Jesus era homem 100%, se ele era espírito. É tanta discussão, mas ele tinha que ser 100% homem e tinha que ser 100% Deus. Por quê? Ele tinha que ser 100% homem para ele poder nos representar. Ele tinha que ser o segundo Adão. Literalmente, como nós, 100% homem. Sujeito a dores, sofrimentos, medos, angústias, tudo. Tentações. Para poder me representar diante de Deus, ele tinha que ser homem. Ele tinha que ser um segundo Adão, literalmente falando, no sentido de poder morrer no meu lugar, homem morrendo por homem. E ele tinha que ser 100% Deus para poder olhar para o ser humano com a mesma graça, morrer pelo ser humano, ressuscitar no poder do Espírito Santo. Sem a divindade, isso também não seria possível, perdoar o ser humano. Ele, como homem, olha para Deus, como Deus, ele olha para o homem. Então, ele estava ali no meio, o nosso único e suficiente mediador. No meio, olhando para Deus como homem, substituindo o homem, e como Deus olhando para o homem com graça e misericórdia e no poder do Espírito Santo sendo ressurreto. Vamos lá, vamos abrir esses textos aí para a gente poder ter base bíblica quando bater lá o testemunho de Jeová. Anota esses textos, viu? Anote, porque você vai precisar. Tá certo? Anote. Vamos lá. João 1,14 e 1,18, por favor. Imagine se ele quisesse salvar uma pessoa, mas Deus disse, quero nada. Quero não. Esse aí? Não. Jesus, Deus, eu vou salvar esse homem. Não, esse aí eu não escolhi, não. Imagine, né? Não ia dar certo, não. Como é, quem abriu aí João, por favor? João 1,14. E já leu 18 também. O Verbo se encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. Glória como? Ou glória igual ao do unigênito do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Veja que coisa, né? Veja o que João fala aqui. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito. Aí você pensa assim, ele está falando do Deus Pai, né? Aí ele diz, que está junto do Pai. João chama Jesus de Deus unigênito. Sim, também. É o primeiro versículo, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse versículo aqui,
quando se você for para a Bíblia de Testemunho de Jeová, eles colocam um artigo, né? Ele bota um artigo indefinido. O artigo indefinido era um Deus. Né? Não era o Deus. Não era Deus, era um Deus. Igualzinho. Ele era igualzinho. Porque eu acho incrível o 18. Porque o 18, João chama ele de unigênito, Deus unigênito. E Deus com D maiúsculo. Sim. Exato. E até lá também, se for lá em esse, façamos, pois, o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Nossa, né? Farei, pois, o homem a minha imagem, a minha semelhança, não. Façamos, pois, né? Então, a Trindade junta, fazendo o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, mostrando a unidade da Trindade. Certo? Então, na Testemunha de Jeová, ele não, Jesus era um Deus, não era Deus. Eles acrescentam. Lá em Apocalipse, no finalzinho, vai dizer assim, ai daquele que acrescentar ou tirar, né? Porque todos os castigos desse livro cairão sobre ele. Veja, irmãos, uma letrinha que você acrescenta ou tira é suficiente para você mudar uma teologia e toda a ira de Deus cair sobre você. Então, homoousios, homoiousios. Uma letrinha, que besteira. Não é besteira não, minha gente. Pois é, com certeza. Então, veja. Então, se uma pessoa ela pega e muda o texto bíblico para, no princípio era Deus, para no princípio era um Deus, ele mudou de propósito ou não? Mudou de propósito. É uma pessoa que não quer se submeter a Cristo como Deus. No caso aqui era o grego. Foi, né? Ele foi condenado, mas ficou, né? A heresia, né? Exato, veja. Ario foi condenado, mas a heresia ficou. Porque depois que você fala, minha gente, o que a gente fala, isso é uma coisa muito importante, tá, irmãos? Veja, uma palavra dita não tem como desdizer ao que você falou. Certo? Às vezes uma digitada na internet não tem como voltar atrás mais, você pode apagar, mas alguém printou, não é? Então veja, o que a gente fala, tudo que a gente fala, quando a gente está na raiva e fala alguma coisa, no casamento, com os filhos, com um irmão, né? Tudo que a gente fala, não tem como desfalar. Eu me arrependi, tá, mas falou. E quando fala, o estrago acontece. Então, a pessoa pega, faz uma tradução troncha, o cara não tem habilidade para isso, erra no texto, é condenado, mas o que ele botou, vai ter gente que vai gostar. Por que as pessoas acabam gostando disso, irmãos? Porque não querem se submeter a Cristo como Senhor de suas vidas. Isso é algo do coração. Quando eu não quero me submeter ao Senhor Jesus como Deus, eu não me submeto à sua palavra, não submeto à sua vontade, isso revela rebeldia no coração. E a desculpa é assim, não, mas eu me submeto a Deus. Deus o Pai, eu me submeto. Como uma desculpa. Mas no fundo reflete você não querer, você muda a Bíblia
para não submeter ao senhorio de Cristo. E você não submeter ao senhorio de Cristo, você pode viver sua vida continuando sendo o Senhor da sua vida. Se não é Cristo, é você. Vamos passar. Outro texto aí, Hebreus 1,13, por favor. Veja, que coisa interessante, irmãos. Aqui em Hebreus havia uma discussão entre eles se Jesus seria como um anjo. É a mesma discussão. É aquele anjo mega power. Ele é um ser criado, o primeiro ser criado. Ele era o primeiro anjo, digamos assim, enviado, né? Anjo é aquele que é enviado. Ângelos, né? É aquele que é o malach, que é aquele que é enviado. Aquele que é o missionário. Então, ele é o primeiro. E aí, o autor de Hebreus está combatendo exatamente a mesma heresia, que você vê que é uma heresia muito antiga. Ele disse, olha, a qual dos anjos Deus, em algum momento, disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, a posição de Cristo está muito além de qualquer anjo. Muito além de qualquer anjo. Então, os anjos não poderiam ser adorados, né? E Cristo também não poderia ser colocado como um anjo. Ele está muito além. Sentar-se à direita é ter o mesmo peso, igual. Sentar-se à direita e dizer assim, é igual comigo. O outro texto, João 14:9. Porque Filipe chegou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus, Filipe, há tanto tempo, quase 3 anos, a gente está caminhando aqui, como é que os ainda vem para mim assim, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, tem algo mais claro do que isso? Se Jesus entendesse isso, e tivesse essa convicção de que ele não era igual ao Pai, ele diria isso. Você quer ver Deus? Olhe para mim, você está vendo o Pai. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando a gente vê as atitudes de Jesus, de perdão, de misericórdia, de trazer as criancinhas, de não rejeitar o cego que estava na beira do caminho, de alcançar os pagãos, de se compadecer do necessitado, de ir atrás do homem que estava ali paralítico no tanque de Betesda. Quando você começa a ler o Evangelho, é maravilhoso. Você começa a ler o Evangelho e ver as atitudes de como Jesus se comportava, o que é que ele falava para as pessoas, como ele combatia os pecados também. E aí ele disse, eu sou um com o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Então você entende claramente qual é a mente do Pai. Porque a mente do Pai é a mente do Filho. Como é que Deus pensa? É exatamente como Jesus pensava e agia. Então é maravilhoso se render a esse Pai. É maravilhoso crer nesse Pai. É maravilhoso dar a vida para esse Pai. Porque esse Pai é o Filho. O Filho é o Pai. O outro texto, João 10:30. Quem abre? Drinks cadeado. Eu e o Pai. Eu e o Pai somos um, mas não é um mesmo não, sabe? Eu e o Pai somos um. Porque a gente é muito parceiro assim, mas ele é maior do que eu. Não, irmãos. Eu e o Pai somos um. 2 somos um. E quando pensar no Espírito Santo, 3 somos um.
Colossenses 2:9. Colossenses 2:9. A gente já estudou aqui no sermão. Nele habita. Habita o quê? Paulo errou. É quase toda. Paulo errou, né? Segundo Ário, Paulo errou. Porque aí diz que nele habita toda. Tanta, né? É tanta, né? No grego. Toda. Tanta. É a palavra que completa. Toda a plenitude da divindade. Plenitude é pleroma, né? E pleroma a gente até estudou quando eu preguei agora nesse sermão. Estou terminando hoje à noite, viu? Colossenses, em nome de Jesus. Termino hoje. Né? Pleroma, Paulo usou o termo pleroma, porque o pleroma era a plenitude do universo. E dentro desse pleroma existia segundo os gnósticos, e era a heresia gnóstica que estava lá em Colossos, e nesse pleroma existiam milhares de seres espirituais, em várias camadas hierárquicas. E Jesus é o que estava lá mais pertinho de Deus. Mas nesse pleroma, a gente pede a um, que pede para o outro, que pede para o outro. Como a gente chama? É um telefone, né? Sem fio, né? Ó, eu vou pedir aqui para tu, anjinho, mas tu pede para o anjão. Aí tu outro pega lá para o mega anjo. Aí lá para o arcanjo. E aí vai até chegar em Jesus, que chega para Deus. E aí Paulo diz, nele habita todo o pleroma. Ele habita tudo, ele alcança tudo, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele ocupa tudo. Toda a plenitude da divindade está naquele homem ali, 100%, sem tirar nada nem pôr. Exato. Pois é, veja, ele estava prevendo já que alguns iam trazer ventos de doutrina, porque já estava vendo esses ventos. Alguns iam ser enganados. Nele habita todo o pleroma. Vocês gostam de pleroma? Nele habita toda a plenitude. Todo o pleroma habita nele. Esqueça essa história de anjinho para lá e anjinho para cá. De seres espirituais para ocupar o espaço. Não. Jacó, por exemplo, né? Foi escolhida, né? É escolhida. Primazia. Exatamente. Então, é justamente o texto de Colossenses 1,15. Vamos lá de novo para Colossenses 1,15.
Não, irmão. Colossenses 1,15. Isso. Mas aí vamos continuar. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Há quem diga que trono, soberanias, principados, potestades são tipos de anjos diferentes. Eu estava até estudando esse texto aí, eu fui escutar eu gosto, às vezes eu escuto um escaba que pensa diferente, só para ver o que eles pensam. E aí, que dizia que principado, potestade são realmente anjos, né? Aí vamos dizer que trono e soberanias também seriam espécies de anjos diferentes. Bem, mas ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, né? Então, esse texto aqui, aí o versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, todo o pleroma, né? Então, nele residia toda a plenitude. Então, o texto é tão claro, mas ele pega a parte B do versículo para dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Vamos ver o que William Hendricks fala sobre o assunto. Veja, William Hendricks afirma que o fato de ele ser o primogênito de toda a criação não significa que ele mesmo é uma criatura, o primeiro de uma grande linhagem. Ao contrário, ele é anterior, né? Ele é distinto e exaltado, muito acima de toda criatura. Como primogênito, ele é o herdeiro e governante de tudo. Então, dizer que ele é primogênito, dizer que ele é o herdeiro e governante de tudo, não significa que ele foi o primeiro gerado. Não. É como você falou, ele tem a primazia, ele tem o direito, ele é aquele que foi colocado para gerir e reger todas as coisas. Não significa que ele foi criado por Deus. Ele é eternamente gerado, coexistente, co-criador com Deus Pai. Então, se esses textos não convencem uma pessoa, é porque ela está com a mente bloqueada, né? Não nasceu de novo, a ação do Espírito Santo não está acontecendo para transformar a mente dele, trazer vida àquela pessoa. Então, também não adianta também você estar batendo, né? Furando, brigando, se a pessoa ela está obliterada pela ação do inimigo, cega. Então, não é o nosso poder de convencimento que vai transformar. Se o texto bíblico, se o Espírito Santo não agir por meio do texto bíblico no coração da pessoa, então não somos nós que vamos convencer ninguém, tá certo? Então, não vale a pena também entrar em altos debates com essas pessoas, né? A não ser que elas queiram ouvir a sua versão, elas queiram tentar entender o que você fala, vale a pena conversar, né? Mas também entrar em discussões eternas não compensa, né? Então, nós vemos que, encerrando por hoje, a gente percebe então que uma letrinha muda tudo. Não podemos abrir mão da divindade de Cristo. Se Ele não é o seu Deus, Ele também não pode te salvar. Se Ele não te salvou, você continua ainda preso às coisas do mundo. Então, precisamos sim crer e falar como Tomé. Foi o que Tomé falou quando encontrou Jesus depois de ressurreto? Meu Senhor e meu Deus. Exatamente. Então deixamos de ser monoteístas, né? Mas muitos chamam a gente de politeístas, viu? Então muitos chamam a gente, o judeu chama o cristão de politeísta, né? Só eles são verdadeiramente monoteístas, né? Então isso aí é outra discussão, tem monofisismo, tem unitarismo, tem tanta variação aí que só a misericórdia de Deus. Mas nós somos monoteístas, trinitarianos, certo? E cremos sim. Essa semana o Roberto encontrou um colega da Assembleia dele, ele falou, pai do Senhor, irmão, pai do Senhor, não estou como é que tá a vida dele, aí
deixe sua esposa entrar lá não, ela não aceita. Ela sempre vê que às vezes as pessoas seguem e nem sabem realmente, e nem entendem realmente da palavra de Deus. Segue cegamente sem saber o que está seguindo, não deixe não. Lá ela não aceita. Jesus tem um plano para vocês, é aqui na Assembleia dele, não é lá não, conversa com ela. É isso que falou lá com o Deus, não, ela está lá, está bem, graças a Deus, ela está. Aí encerrou o assunto, mas na mente da Assembleia de Deus, aqui a presbiteriana na mente dele é como se fosse uma seita, pela questão do batismo, que é diferente, ele vê a presbiteriana como uma seita. Porque não entende, né? Assim, a gente se aprofunda e às vezes também tem o Espírito Santo, né? É verdade. Olha, aqui mesmo tem a irmã, eu esqueci o nome da irmã, Ivanete, que é da Assembleia de Deus, membro da Assembleia de Deus, né? Então, não significa, se ela entendesse que aquela era uma seita, ela não estaria aqui hoje ouvindo a palavra de Deus na escola dominical, não é isso, irmã? Então, assim, é um pensamento também muito pessoal, né? Às vezes ele aprendeu de alguém, né? Às vezes ele está tão assim, sem conhecimentos, tão ignorante, que cria esse tipo de pensamento, né? Então, eu não vou considerar esse um pensamento geral da Assembleia de Deus, porque não é, nem é o oficial, não é, né? Eles consideram sim a igreja presbiteriana uma igreja cristã, apesar de eles terem alguns problemas, porque, por exemplo, um presbiteriano, eu acho que não pode cear lá não, pode? Nenhuma, né? É a mesa da Assembleia, né? Como é, irmã? Como é? Um membro de outra igreja pode cear lá? Sabe dizer? Então, para cear, tem que estar com a carteira. Se esqueceram, sim. Ou nem no presbitério, até para você esquecer a carteira. Eu acho que eles fazem isso, para ter um controle de quem realmente é crente, né? Veja, eles fazem isso por quê? Porque eles querem que a pessoa que vai cear seja, assim, comprovadamente crente. Porque eles têm um receio de que um descrente ceie, não? Mas não tem como não, pastor. Porque eu tive um colega de faculdade homossexual que tinha carteira. De cear. Não garantia de nada. Não é garantia não, mas é como se fosse um controle deles. Porque, por exemplo, ele não lhe conhece. O pastor lá, a igreja não lhe conhece, você é presbiteriano. Aí você vai assistir lá um culto na segunda-feira, lá no Templo Central, que é o dia da ceia, na segunda-feira. Né? E aí, eu tenho até um paciente meu, que ele é presbítero, acho que ele é presbítero, ele é diácono da Assembleia de Deus. E aí eu quero até perguntar para ele sobre essa questão. Eu vou perguntar. Ele disse, não, eu preciso sair até 6 horas, de 6h30 eu tenho que estar na igreja, porque hoje é dia de ceia. E eu ia perguntar e não perguntei. Mas eu acho que ele faz um controle, uma tentativa, né? Para dizer assim, eu não conheço quem não é da igreja. Como é que eu vou saber se a pessoa pode ceiar ou não? Então é melhor só deixar ceiar quem é, que a gente, entre aspas, sabe que a pessoa é crente. Ah, é, né? Pronto, então é isso. A bocada é quente. Então veja, irmãos, a ignorância, a gente perdoa a ignorância dessa, sabe? É a ignorância realmente. Isso não é todo, né? Mas assim, esse homem que falou especialmente, Sim, dá sim. para se ver pelo modo que ele falou, ele não teve verdadeiramente o entendimento bíblico. Não tem não. Aí tenta jogar uma Aí a gente perdoa pela ignorância. Né? A ignorância a gente perdoa, tá certo? Exato. Então, a gente tem que perdoar as pessoas que pensam diferente da gente por ignorância.
Exato. Tá muito mais instruída. Então, irmãos, que nós possamos firmar na nossa mente, no nosso coração, como Jesus, como o Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso Deus. Amém, irmãos? A gente vai continuar semana que vem. Semana que vem eu já estarei de férias, tá certo? Aí eu vou pedir pro presbítero Adilson continuar. Em Basílio ainda tem as outras controvérsias, viu, irmão? Tem um monte de controvérsia ainda, viu? Tem um monte de controvérsia ainda para se falar. Então, Adilson continua semana que vem de manhã. Elton vai pregar. 2 domingos, viu, Elton? 2 domingos aí Elton prega. E a gente vai continuando assim, tá bom? E Pedro assume a escola dominical e o culto de oração. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar nesse instante, pedindo a graça do Senhor. Pedir para o irmão Pedro orar nesse instante. Valeu. Pai querido e amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Deus. Queremos te agradecer primeiramente, ó Pai, pela tua presença no nosso meio nesta manhã. E te pedimos, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus, nos dá um dia de paz e tranquilidade na tua santa presença, Senhor. Nos conduz para nossas casas sob a tua proteção e nos prepara, Senhor, para logo mais à noite, se for assim a tua vontade, estaremos aqui reunidos para aprender um pouco mais do Senhor. Continua, Deus, com a tua mão poderosa, nos ensinando, nos capacitando e nos mostrando, Senhor, a cada dia, o caminho que nós devemos seguir e como é que nós devemos seguir nesse teu caminho, Pai. Muito obrigado por tudo que temos recebido da tua grandiosa mão. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós só temos que te agradecer, meu Pai. Nos abençoa, Deus, abençoa cada família representada aqui nesta manhã e abençoa também aquelas famílias que não puderam estar conosco. Abençoa da mesma forma. Nos dá um dia de paz na tua santa presença. E assim que nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.